Dos benefícios da Previdência Social, dos regimes da Previdência Social. A Previdência Social compreende o regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e dos militares. O regime geral de previdência social garante a cobertura de todas as situações expressas no artigo 5º, exceto a de desemprego involuntário, observado o disposto no artigo 199-A, quanto ao direito à aposentadoria por tempo de contribuição. A administração do regime geral de previdência social é atribuída ao Ministério da Previdência e Assistência Social, sendo exercida pelos órgãos e entidades a ele vinculados. Do regime geral de previdência social. Dos beneficiários. São beneficiários do regime geral de previdência social as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes, nos termos das seções 1 e 2 deste capítulo. Dos segurados. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas: como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, na forma prevista em legislação específica, por prazo não superior a 180 dias, consecutivos ou não, prorrogável por até 90 dias, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. O brasileiro ou o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cuja controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país, ou de entidade de direito público interno. Aquele que presta serviço no Brasil, a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. O brasileiro civil que presta serviços à União no exterior em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive o auxiliar local de que tratam os artigos 56 e 57 da Lei 11.440, de 29 de dezembro de 2006, este desde que, em razão de proibição legal, não possa filiar-se ao sistema previdenciário local. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante exclusivamente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração. O servidor do Estado, Distrito Federal ou município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público. O escrevente e o auxiliar, contratados por titular de serviços notariais e de registro, a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social, em conformidade com a Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, e aquele em exercício de mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, desde que não seja vinculado a regime próprio de previdência social. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. O trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do artigo 14-A da Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, para o exercício de atividades de natureza temporária, por prazo não superior a 2 meses, dentro do período de 1 ano. Aquele contratado como trabalhador intermitente para a prestação de serviços com subordinação de forma não contínua, com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, em conformidade com o disposto no parágrafo 3º do artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943.